Estamos de volta, amigos, no nosso bloco de número 2, dando seguimento a partir da análise das teorias que versam sobre a personalidade ou aquisição da personalidade jurídica. São 3 as principais teorias, está entrando na sua tela? 3 as principais teorias acerca da... Opa, passei o ponto, agora sim. São 3 as principais teorias acerca da aquisição da personalidade jurídica do nascituro, eu diria de uma maneira geral, tá? Temos a teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria da personalidade condicional. Vou começar com a teoria natalista. Natalista que vem de Natal. E Natal significa nascimento. Então vou começar analisando a teoria natalista, que vem de Natal, e a Natal que significa nascimento. Pois bem, se a teoria natalista exige o Natal, o nascimento com vida, para a aquisição da personalidade, se ela exige o Natal, o nascimento com vida para a aquisição da personalidade, é claro afirmar que a teoria natalista é uma teoria negativa para o nascituro, ou negativista para o nascituro, porque ela exige o Natal, o nascimento com vida. Então, a teoria negativista para o nascituro, por conta dessa exigência do Natal, do nascimento com vida. Esta é a primeira teoria. A segunda teoria é a teoria concepcionista. Teoria concepcionista, que vem aí do direito francês, e remete para a ideia de concepção. Vem do direito francês e remete para a ideia de concepção. Segundo a teoria concepcionista, senhores, que vem aí do direito francês e remete a essa noção de concepção, a aquisição da personalidade jurídica, ela acontece desde a concepção. Desde a concepção, já há, segundo essa segunda teoria, a aquisição da personalidade jurídica. Repito, desde a concepção. Por razões de ordem lógica, é uma teoria positiva ao nascituro. Sim, é uma teoria positiva ao nascituro, já vista que o nascituro ele já foi concebido. Ele já fora concebido. A terceira teoria, está entrando aí na tua tela, é a teoria da personalidade condicional ou condicionalista. Teoria da personalidade condicional ou condicionalista. Essa teoria da personalidade condicional ou condicionalista é uma teoria intermediária. Trata-se de uma teoria intermediária, a qual, senhores, afirma que a personalidade se subdivide em uma personalidade formal e uma personalidade material. Personalidade formal e uma personalidade material. A personalidade formal, segundo essa teoria, é adquirida desde a concepção. Então, adquire-se a personalidade formal, segundo esta teoria, desde a concepção. E ela diz respeito preponderantemente a direitos de fundo extrapatrimonial. Então, segundo a teoria da personalidade condicional, ou os condicionalistas, a personalidade se subdivide em formal e em material. E a formal, ela é adquirida desde a concepção, relacionando-se preponderantemente a direitos de caráter extrapatrimonial. Já a personalidade material, fica condicionada ao nascimento com vida. Já a material, ela vai ficar condicionada ao nascimento com vida. E relaciona-se preponderantemente
a direitos de fundo patrimonial. Relaciona-se preponderantemente a direitos de fundo patrimonial. Apenas para dar um exemplo para você entender. O direito à vida é um direito extrapatrimonial, né? A vida não tem valor intrínseco, né? Ninguém sabe quanto é que custa a vida. É um direito de fundo extrapatrimonial. E por ser um direito de fundo extrapatrimonial, diz respeito à personalidade formal. E adquire-se desde a concepção. Desde a concepção. Afinal de contas, senhores, afinal de contas, amigos, observem vocês que o aborto ainda é tipo penal no Brasil. Beleza. Já a personalidade material, um exemplo da personalidade material, diz respeito a questões de fundo patrimonial. Se eu fizer uma doação ao nascituro, doar um bem ao nascituro, obviamente através do seu representante, né? O nascituro está em período gestacional, não vai ter como recebê-lo. O nascituro, nessa hipótese, recebe através do seu representante e apenas será titular daquele direito caso venha a nascer com vida. Caso venha a nascer com vida. Então fica sob condição. É a personalidade material. Pois bem, Luciano, na minha prova, eu tenho que marcar um X, né? Se cair na prova, Luciano, qual a teoria adotada no Brasil? Eu vou marcar o quê? Joga na tela. Olha só, se a tua prova perguntar sobre a teoria adotada para a pessoa física, ou se a sua prova perguntar sobre a teoria adotada no Código Civil, de maneira geral. Então, se a sua prova perguntar sobre a teoria adotada para a pessoa física, ou no Código Civil de maneira geral, vá com fé, marque a teoria o quê? Natalista. Vá com fé, marque a teoria natalista. Se a tua prova, porém, versar sobre nascituro, vá com fé e marque a da personalidade condicional ou a condicionalista. Personalidade condicional ou a condicionalista. Fiquem atentos aí. Beleza? Por que isso? Por conta da redação do artigo 2º. Olha lá, joga na tela. Primeira parte. A personalidade civil da pessoa é o gênero, é a pessoa física, começa do nascimento com vida. Ora, se é nascimento com vida, a teoria é o quê? Natalista. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Coloca sobre condição. É a teoria condicionalista. A lei não dá o direito, ela põe a salvo, ela põe sob condição. É a condicionalista. Mas então, Luciano, você poderia me perguntar, como perguntou a prova de analista no Ministério Público de Sergipe em 2009, mas então, Luciano, quais são os direitos conferidos ao nascituro? Quais os direitos conferidos ao nascituro? Vamos a ele. O nascituro, o primeiro direito, ele tem direitos personalíssimos, a exemplo do direito à vida e direitos da personalidade. Nascituro tem direitos personalíssimos, a exemplo da vida e da personalidade. Afinal de contas, como já consignado na aula de hoje, o aborto ainda é tipo penal nesse país. Beleza. Primeiro direito. Segundo direito, joga na tela, artigo 542, ele pode receber doação aceita pelo seu representante legal. E o representante legal do nascituro é justamente o curador. É justamente o curador. Olha lá o 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo representante legal. Então tem direitos personalíssimos, exemplo, direito à vida e à personalidade. Pode receber doação, artigo 542. O nascituro, seguindo aí, de acordo com o artigo 1798, 1798, pode ser beneficiado por herança. Pode ser beneficiado por herança. O nascituro, ele pode ser beneficiado por herança. Afinal de contas, o Código Civil no 1798
diz que são legitimados a suceder os já nascidos, os já concebidos, no momento da abertura da sucessão. E os nascituros já foram concebidos. Quarto direito aí, o nascituro pode ter nomeado curador para a defesa dos seus interesses. Artigos 877 e 878 do CPC. Ele pode ter nomeado curador para a defesa dos seus interesses. Beleza? Indo adiante. Quinto direito, volta para mim aqui. O nascituro, segundo o STF, tem direito de saber quem é o seu pai. Tem direito de saber quem é o seu pai. Esse julgado foi um julgado famoso que diz respeito ao caso Glória Treves. Coloca até em mente aí para os senhores depois se deliciarem. E o caso Glória Treves, não sei se os senhores se recordam, uma cantora que estava presa na DPF à disposição do Supremo Tribunal Federal lá em Brasília para extradição. E durante o período de encarcerada lá na DPF, lá na Polícia Federal em Brasília, a Glória foi até os veículos de comunicação e afirmou, senhores, que tinha sido alvo de estupro e que por conta disso estaria grávida e que o estupro tinha sido perpetrado por um dos agentes da Polícia Federal. A Polícia Federal então ajuizou uma ação. Ajuizou uma ação clamando pela proteção à imagem da sua instituição e clamando ainda pela presunção de inocência dos seus funcionários, juntando a amostra de DNA de todos os integrantes que laboravam naquela circunscrição policial e requerendo, portanto, a realização do exame de DNA. A Glória Treves, em sede de defesa, falou que não permitiria a coleta do material genético, que o corpo era dela e ela não era obrigada a dar tal material. O STF, então, foi convocado a analisar a situação. E o STF deu uma decisão salomônica. Disse que mais importante do que o direito de Glória Treves à sua integridade física, mais importante do que a presunção de inocência dos integrantes da DPF, ou ainda, senhores, ou ainda do que a imagem da Polícia Federal, era o direito do nascituro saber quem era o seu pai. E ordenou a coleta do material genético, ok? A título de curiosidade, o pai da criança era o namorado dela, não era nenhum integrante da DPF. Seguindo os direitos do nascituro, joga na tela. A Lei 11.804 de 2008, 11.804 de 2008, confere ao nascituro o direito a alimentos. É o que nós chamamos de alimentos gravídicos. Confere ao nascituro o direito a alimentos. É o que nós chamamos de alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos são devidos da concepção até o parto. Devidos da concepção até o parto. E são bem amplos, tá? O artigo 2º dessa lei trata do tema de forma bem ampla, ok? Fala que envolve alimentação, vestuário, lazer, acompanhamento psicológico, medicação e tudo aquilo que for necessário para o regular desenvolvimento no período gestacional. Beleza? São aí os alimentos gravídicos. Então, o nascituro tem direito a alimentos. Inclusive, gente, eu sempre pontuo, é uma decorrência do direito à vida, né? Não deixa de ser uma decorrência do direito à vida, porque não há como ter vida sem ser alimentada. O nascituro tem ainda direito, em virtude dessa decorrência do direito à vida, à proteção pré-natal. Proteção pré-natal. Quem afirma isso é o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Proteção pré-natal, artigo 7º do ECA. Nascituro tem direito à proteção pré-natal. Seguindo aí, senhores, o último direito que eu elenco no material de apoio de vocês, o nascituro pode pleitear ou tem direito a danos morais. O STJ, que é um órgão de cúpula do nosso país, já analisou o tema em mais de uma oportunidade. Em mais de uma oportunidade. E ambas em julgamentos extremamente parecidos, tá? Em ambos os julgamentos, obviamente, uma senhora estava gestante, claro, é nascituro, e durante o período gestacional, o seu marido veio a ser vitimado em um acidente de trabalho em uma via férrea, por desídia do empregador. O nascituro, após o seu nascimento e adquirir a maioridade, ajuizou ação
pleiteando indenização por danos morais. E ganhou. Ganhou. A Nancy Andrighi, festejada Nancy Andrighi, ministra do STJ nesse país, afirmou em um dos julgados, o mais recente, que tão doloroso quanto perder aquele que lhe gerou a vida, o seu pai, é jamais ter tido a oportunidade de conviver com esta pessoa, ter absorvido os seus valores, a sua cultura, enfim, a convivência entre pai e filho. Beleza? Gente, olha só. Existe um outro suposto julgamento, que já caiu inclusive em prova, é citado em alguns livros, eu até cito no meu, de tanto citado esse julgamento mas que de fato eu nunca vi em ementa o teor do julgamento, e nenhum dos autores, pelo menos os quais eu tenho acesso, já teve também acesso a este teor, mas afirma um suposto julgamento que o nascituro teria direito à imagem. O caso é o seguinte: uma cidadã gestante no Distrito Federal, assistindo televisão, verifica uma propaganda de uma clínica de imagem. E lá pelas tantas, na clínica de imagem, a propaganda passa aquele clássico exame da ultrassonografia, do ultrassom. E ao se fazer o ultrassom, está lá na tela, ela em casa, assistindo a propaganda, diz: esse filho, esse menino aí do ultrassom, da imagem, da propaganda, é meu filho. Violaram a imagem do meu nascituro. Como nós diríamos aqui na Bahia, olho de tandera, né? Porque para uma mulher acertar na televisão que o filho é dela, realmente é complicado. Mas dizem os livros, ela haveria ajuizado uma ação, pedido uma perícia na imagem, e teria dentro dessa perícia verificado que efetivamente o exame era o dela por uma questão de número de série, etc. E que havia uma utilização indevida, e que o nascituro teve violado a sua imagem, teve indenização em virtude de tal violação. Enfim, está aí a notícia, já pintou em prova. Em tempos de ação do nascituro de Vanessa Camargo em face de Rafinha Bastos, na verdade, é bom a gente ficar atento, porque pode pintar em prova. As provas gostam desses temas mais atuais. Inclusive, eu vi ontem na internet que o juiz indeferiu a participação do nascituro no processo, naquele caso lá em que o Rafinha Bastos falou aquela frase infeliz, fez aquela piada infeliz em relação a Vanessa Camargo lá e o seu nascituro. O advogado dela ajuizou a ação em nome dela e do nascituro, e o juiz retirou o nascituro da lide por entender que ele não poderia integrar a ação, que não houve honra dele violada, mas sim apenas da mãe. Tá bom? Então, em tempos de discussões desse nível, é bom que os senhores tenham também esta notícia. Ok? Puxem aí observações. Observações. A primeira observação é o natimorto. Natimorto. E quem é o natimorto? O natimorto, senhores, é aquele que nasceu morto. Ok? O natimorto é aquele que nasceu morto. O conceito é ruim. O conceito é ruim porque se estava morto não nasceu, de fato. Mas a legislação trabalha com essa noção. Natimorto é aquele que nasceu morto. Este, repito, é o natimorto. A pergunta que fica é: o que fazer com a personalidade jurídica do natimorto? Qual o tratamento deve ser conferido a tal ente? E aí os senhores têm que se utilizar de lógica matemática. Amigos, um natimorto, antes de morrer, era um nascituro. Antes de morrer, o natimorto era um nascituro. Se ele era um nascituro, portanto, ele tem que ter a mesma proteção do nascituro. Claro. Olha aí o que diz o enunciado primeiro do Conselho da Justiça Federal, enunciado primeiro do CJF. A proteção que o Código Civil defere ao nascituro alcança o natimorto, no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Nome, imagem e sepultura. Então há sim, tal alcance, em especial ao nome, imagem e sepultura. Luciano, o que é o CJF, que eu nunca ouvi falar e você agora lançou aí na tela? CJF, o que é isso? CJF é o Conselho da Justiça Federal. Conselho da Justiça Federal. E este órgão, Conselho da Justiça Federal,
exara alguns enunciados, tá? De tempos em tempos. Ele exara alguns enunciados de tempos em tempos sobre o Código Civil. São enunciados doutrinários, não é julgamento, é doutrina. Os senhores podem ter acesso a tais enunciados no próprio site do Conselho da Justiça Federal, mas não se preocupem porque todos os principais relativos aos temas de aula eu vou dando aqui nos nossos roteiros, ok? Mas quem quiser ter uma leitura mais acurada dos outros todos, pode entrar no site do CJF ou no meu site também, que está aí na nota de rodapé e na primeira página do teu material de apoio. Lá também tem todos os enunciados compilados, ok? Então temos lá os enunciados do Conselho da Justiça Federal. Eu sempre vou citando aqui, são enunciados que clarificam o entendimento do estudo e por vezes pintam em prova. Então o natimorto tem a mesma proteção do nascituro, em especial nome, imagem e sepultura. E o embrião? Como é que fica a história do embrião? E aí vem uma pergunta prévia, né? Quem é o embrião, né? Quem é o embrião? O embrião é aquele que já foi concebido, sim, já foi concebido, porque tem a junção, né, do gameta masculino com o feminino, já teve a fase de concepção, já foi concebido, ainda não é nascido, claro, ainda não é nascido, e não é dotado de vida intrauterina. Já foi concebido, ainda não é nascido e não é dotado de vida intrauterina. Este é o embrião. Este, repito, é o embrião. Perfeito. Aliás, a diferença do embrião para o nascituro é justamente que o nascituro é dotado de vida intrauterina, né? E o embrião não é. Beleza. Aí pergunta aos senhores: e como fica o tratamento da personalidade jurídica do embrião? O embrião teria ou não personalidade jurídica? A primeira manifestação sobre o tema, joga na tela, foi anunciado de número 2 do CJF, segundo o qual, sem prejuízo dos direitos da personalidade nele assegurados, o artigo 2º do Código Civil não é sede adequada para questões emergentes da reprogenética urbana, que deve ser objeto de um estatuto próprio. Não é sede adequada para as questões emergentes da reprogenética humana, que deve ser objeto de um estatuto jurídico próprio. Então o CJF já disse de lá, meu amigo, no artigo 2º do Código Civil você não vai achar resposta ao tema. E aí que não tinha lei regulando a situação. Não tinha lei regulando a situação até 2005, quando veio a lei, joga na tela, 11.105 de 2005, lei 11.105 de 2005, chamada de Lei de Biossegurança. Lei de Biossegurança. E o artigo 5º dessa lei trouxe um regramento interessante que está na tela, eu vou fazer a leitura. É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendendo às seguintes condições. Primeira, sejam embriões inviáveis ou congelados há 3 anos ou mais na data da publicação dessa lei, ou que, já congelados na data da publicação dessa lei, depois de completarem 3 anos contados a partir da data do congelamento. Então tem que ser inviável ou estar congelado há 3 anos ou mais. Inviável ou congelado há 3 anos ou mais. Qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. Então tem que ser inviável, mais o consentimento dos genitores, ou congelado há 3 anos ou mais o consentimento dos genitores. Então inviável mais consentimento dos genitores, ou congelado há 3 anos ou mais consentimento dos genitores. Nesse cenário, como você viu no caput há pouco comigo, pode ser utilizado para pesquisa e terapia genética. Pois bem, veio aí o artigo 5º da legislação específica regular o tema. Contra este artigo 5º, joga na tela, foi proposta uma ADIM que também pode ser chamada de ADI, que é a 3510.
a ADIM ou ADI 3510, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Uma ação direta de inconstitucionalidade, afirmando que esta norma fulminava o direito à vida, desrespeitava o direito à vida. Que essa norma não atendia, senhores, o direito à vida porque o embrião já tinha sido concebido. Já tinha o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. E desrespeitava o direito à vida ao permitir que esses embriões fossem utilizados livremente para pesquisa ou terapia genética. O STF, então, em 2008, fez o julgamento de tal questão. Não sei se os senhores se recordam, mas houve um enorme clamor acerca deste tema. Várias audiências públicas, várias reportagens da mídia, a galera lá que usava a cadeira de roda, com doenças degenerativas, indo a Brasília pressionando o STF por um julgamento positivo. Outros pressionando por um julgamento negativo, a exemplo da Igreja Católica, afirmando que combatia o dogma da vida, que era um absurdo, etc. Enfim, a discussão tomou conta de Brasília. A discussão tomou conta de Brasília e, repito, em 2008 foi colocado uma pá de cal sobre o tema. E em 2008, senhores, entendeu-se que esse artigo 5º aí da legislação há pouco tratada consiste em uma norma constitucional, que o artigo 5º é constitucional, ou seja, desde que sejam embriões inviáveis e se tem autorização dos genitores, ou congelados há 3 anos ou mais e se tem autorização dos genitores, no Brasil hoje é possível sim a utilização para pesquisa ou terapia genética por conta da promoção do acesso à saúde. Então foi feito esse juízo de ponderação aí, objetivando justamente a promoção do acesso. Ok? Amigos, encerrado esse ponto aí de pessoa física, nascitura, aquisição da personalidade, nós iremos avançar no próximo bloco ao ponto denominado de capacidade civil. Até daqui a pouco.